Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 15º domingo do tempo comum. E neste domingo a liturgia da palavra nos convida a refletir sobre a nossa resposta, a nossa correspondência à palavra divina que nos vem através da pregação da igreja. De fato, desde o momento que nós fomos batizados, recebemos, o infundir em nossa alma o dom da fé. Aliás, no próprio rito do batismo se prevê um rito complementar onde o ministro da igreja realiza uma oração sobre o ouvido e a boca da criança logo depois do batismo, e esse rito se chama éfeta, ou seja, abre-te, e o ministro então proclama as seguintes palavras: o Senhor Jesus que fez os surdos ouvir e os mudos falaram, te conceda que possas logo ouvir sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Essa oração da igreja quer incutir na criança, mas sobretudo nos adultos que ali estão presentes àquele momento, a necessidade que o batizado tem de se exercitar na escuta da palavra de Deus e também na proclamação dessa mesma palavra. A despeito disto, o profeta Isaías, no capítulo 50 do seu livro, ele tem um belíssimo ensinamento para nós, falando a respeito exatamente desse profeta, discípulo, atento aos ensinamentos do seu Senhor. Diz assim o profeta: o Senhor Deus deu-me a língua de um discípulo para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido. Cada manhã ele desperta meus ouvidos para que escute como discípulo. O Senhor Deus abriu meu ouvido e eu não relutei, não me esquivei. Ora, meus prezados irmãos e irmãs, o dom da fé, assim como as outras duas virtudes que nos são infundidas da alma, como são a virtude da esperança e da caridade, precisa ser cultivado por meio de uma vida piedosa, como é o caso, por exemplo, de uma vida de oração, mas também com o recurso dos sacramentos, em especial os sacramentos da Eucaristia e também da penitência. Sem a nossa parcela de colaboração, esse dom, como uma semente que tendo sido plantada sobre a terra, se não for cuidada com a irrigação devida e tendo a atenção também de retirar as ervas que brotam ao seu redor, ela não brotará e nem florescerá para dar frutos abundantes. As leituras de hoje, incluindo também o Salmo responsorial, tratam, portanto, todos eles dessa ação da graça no coração do ser humano, utilizando-se assim da imagem da chuva e do plantio. Nosso Senhor Jesus Cristo, por viver em meio a um povo de cultura rural, em seus ensinamentos buscava sempre associar aos mistérios do reino esses eventos do dia a dia das pessoas, cujas imagens estavam diretamente ligadas à vida daquele povo e por isso mesmo de fácil compreensão para eles. Por isso que ele chama para entrar no reino por meio de parábolas. Já nos ensina também o Catecismo da Igreja Católica tratando deste assunto, pois as parábolas eram exatamente esse recurso, um traço característico de Nosso Senhor no seu ensino. Por meio dessas parábolas, ele convida para o banquete do reino, mas também exige uma opção radical. Ou seja, para adquirir o reino é preciso dar tudo. As palavras não bastam, exigem-se atos. E as parábolas são, portanto, para nós, seres humanos, uma espécie de espelho, ou seja, como é que nós recebemos a palavra de Deus? Como é que essa palavra ela é refletida sobre a nossa vida? Como chão duro ou como terra boa?
Que fazemos nós dos talentos recebidos? Jesus e a presença do reino neste mundo estão secretamente nessas parábolas que nos são apresentadas, né? E assim sendo, é preciso entrar no reino, quer dizer, tornar-se discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo para conhecer os mistérios do reino dos céus. Para os que ficam fora, tudo vai permanecer enigmático, né, como o próprio Senhor nos lembra no Evangelho. Deus quis, por esse meio, associar-nos à obra da sua graça, ou seja, nesse sentido, nosso mérito está em colaborar com os seus influxos e nesta colaboração, o que de bom realizamos é por participação dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque sempre, absolutamente, a iniciativa primeira é de Deus. Como Igreja de Cristo, devemos sempre lembrar-nos das palavras de Jesus no Evangelho de hoje. Vai dizer-nos ele: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nos remetem, portanto, a uma gravíssima responsabilidade que nos é dada por ocasião da nossa inserção no corpo de Cristo por meio do batismo. O Salmo 147, que evidentemente não é o Salmo responsorial de hoje, mas está muito ligado a essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o seguinte: Ele revelou sua palavra a Jacó, sua lei e seus preceitos a Israel. Com nenhum outro povo agiu assim, a nenhum deles manifestou os seus mandamentos. Ora, consequentemente, essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo implica, melhor dizendo, uma gravíssima responsabilidade de nossa parte. É o que nos ensina o próprio Senhor quando ele diz: pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a que não tem será tirado até o pouco que tem. A palavra de Deus, ela é verdadeiramente fecunda e criadora de vida, portanto uma palavra que renova. Ela dá-nos esperança, indica-nos os caminhos que devemos percorrer e dá-nos também ânimo para intervirmos no mundo. É sempre eficaz e produz sempre efeito, embora não atue sempre como nós gostaríamos que ela agisse. Ela age de forma misteriosa, como uma semente debaixo da terra. É isso que nos ensina, então, a parábola do semeador. A semente que caiu em terrenos duros, de terra batida, faz-nos pensar em corações insensíveis, egoístas, orgulhosos, fechados, onde não há lugar para a palavra de Jesus e para os valores do reino. É a realidade de tantos homens e mulheres que veem no Evangelho um caminho para fracos e vencidos e que preferem um caminho de independência e de autossuficiência à margem de Deus e também das suas propostas de vida. A parábola do semeador, sobretudo em sua primeira parte, refere-se à inevitável irrupção do reino, à sua força e também aos resultados maravilhosos que o reino há de alcançar. Com frequência, nós olhamos o mundo no qual nós estamos envolvidos, o mundo que nos rodeia, e observando esse mundo tal como ele se está se constituindo atualmente, somos levados muitas vezes ao desânimo com o materialismo, a futilidade, os falsos valores que marcam a vida de muitos homens e mulheres do nosso tempo. Perguntamos-nos se vale a pena anunciar a proposta libertadora de Jesus no mundo que vive obcecado com as riquezas, os prazeres, com os valores materiais. O Evangelho de hoje responde: coragem, não desanimeis, pois apesar do aparente fracasso,
o reino é uma realidade que não se pode parar. E o resultado final será algo de surpreendente, de maravilhoso e também jamais imaginado pela mente humana. Na segunda leitura, portanto, da carta aos Romanos, que estamos seguindo, uma leitura quase que contínua, né? São Paulo exorta os fiéis a decidirem-se por uma vida segundo o Espírito. É isso que significa deixar que a palavra de Deus transforme o terreno do nosso coração. Essa opção terá uma dimensão cósmica e afetará a relação do homem com os outros homens e também com a própria criação. Uma vida conduzida de acordo com critérios de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência e de pecado vai gerar sempre escravidão, injustiça, arbitrariedade, morte e sofrimento, que se refletem na vida de todos os outros seres criados. Ao contrário, uma vida conduzida de acordo com os critérios de Deus gera respeito, amor, responsabilidade, solidariedade, que se reflete logicamente na vida dos outros seres criados e cria assim harmonia, equilíbrio, bem-estar e felicidade. Então, diante de todo esse quadro a que nós somos convidados hoje a contemplar, devemos também evocar nesta caminhada Nossa Senhora, a fim de que ela, que permitiu que o Verbo se fizesse carne em seu ventre, possa também intervir em nosso favor junto de Deus, para que sejamos como esse terreno fértil, onde a semente da palavra de Deus produz seus efeitos em proporções diversas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.